Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais Dois Toques. Nosso Dois Toques dessa segunda-feira abrindo a semana, né? Mas na realidade a rodada que iniciou na sexta-feira com o empate do Grêmio com o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Olha, no sábado, né? Mais uma derrota do Juventude para o Fortaleza e o Juventude cada vez, né? Se aprofundando mais aí em zona de rebaixamento. O Grêmio teve esse ponto importante, né? Para abrindo 5 pontos aí em relação ao primeiro rebaixado. Já o Internacional amanhã joga pela rodada contra o Criciúma, né? O Inter que vem nesse momento aí agradando muito o torcedor colorado, uma invencibilidade de 12 jogos, né? E esse jogo, evidentemente, o Internacional projetando 3 pontos aí, mas não esquecendo, né? Esse Criciúma que venceu o Grêmio aqui na Arena. Bom, nosso Dois Toques você nos acompanha aqui pela Master TV para todo o Brasil, hein? Pela antena parabólica, pelo canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado aí também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no Poa Stream TV, né? Nos estúdios aqui no shopping, como vocês podem perceber, aí para o mundo através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, né? Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, 2 numeral, 2 Toques Cadu Oliveira. E também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação em nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal, né? GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano, 111 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que está aí, né? Disputando uma semifinal, buscando aí o título da Copinha, da Copa Federação Gaúcha de Futebol, podendo abrir uma vaga aí, né? O Inter chegando a Libertadores, Copa do Brasil, abrindo vaga, inclusive, para o São José na Copa do Brasil. Torcendo para que o Zequinha, né, consiga aí, né? Ele que caiu esse ano para a Série D, mas tentando agora, próximo ano, voltar aí à Série C do Campeonato Brasileiro, tentando aí essa disputa que é importante pela Copa do Brasil. Nosso Dois Toques de hoje para analisarmos aí os jogos que abriram a rodada, né? O Grêmio na sexta, o Juventude no sábado e projetar um jogo do Internacional amanhã contra o Criciúma. O Inter brigando aí e de olho nos jogos aí, decisão, né? Tivemos ontem o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, a vitória do Flamengo, os colorados evidentemente torcendo pelo Flamengo e da Libertadores também torcendo pelo Botafogo, porque aí o G5, hoje o Inter está na 5ª posição, e o G5 e o G6, caso o Flamengo seja o campeão da Copa do Brasil e o Botafogo da Libertadores, aí o G5 e o G6 viram vaga direta, né, na Libertadores da América. E o G7 e o G8 também, aí passam a ser também pré-Libertadores. Por que não o Grêmio vencendo na sequência dos seus jogos, chegar aí um G8? Tudo é possível no futebol. Bom, comigo hoje, conselheiro gremista Sérgio Vasquez, do outro lado lá, o conselheiro colorado Alan Jurgen, recebendo hoje aqui com muito prazer, com muita satisfação, um dos grandes craques da história do futebol, né? Internacional principalmente, mas jogando no Chile, enfim. Ele, Braulio Barbosa de Lima, o garoto de ouro, que está agora na Feira do Livro, no próximo dia 10, lançando exatamente, né, contando a sua história e o livro que tem como título Garoto de Ouro. Boa noite Sérgio, boa noite Braulio, boa noite Alan. Né? Muito obrigado pela presença, Braulio. Então, que momento fantástico esse, né? Poder registrar toda essa tua carreira, a tua história brilhante no futebol com esse livro, né? Que é aquilo como tu fosse chamado e caracterizado, Garoto de Ouro. É verdade. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar contigo, né? Agora com 2 parceiros aqui do lado, vão conversar mais de futebol que eu. Eu vou falar mais sobre o livro para não ficar em cima do muro. Até porque esse livro tem muita história, né? Tem muita história fantástica aí, né? E é domingo. É domingo, né? Na Feira do Livro acontece... 2 horas aí. Escrito pelo meu filho, Leonardo Romero. Pois é, então, né? Aí tem com mais conhecimento, né, Braulio? Com muitas recusas minhas, porque já tiveram me convidando, muitas pessoas já tiveram convidando. E eu sempre naquela. Ele faz 18 anos que está fazendo pesquisa, já foi no Rio, foi no Chile, foi tudo que é lugar. Aí chegou para mim e disse, papai, sabe uma coisa? Eu fiz isso aqui, vou te dar um esboço, tu lê, tu quer. Eu digo, filho, ó. Aí achei bonito, achei legal, e como vem dele, né, Cadu?
Sem dúvida. Não tem dúvida. Não Né? tem. Ainda mais, né, que é uma história, essa tua carreira brilhante que foi no futebol, né, que marcasse por aonde passou e ter nada mais nada menos que o filho contando, né, a história, não pode ter um coroamento melhor. Vibrasse muito com o Braulio, com o Garoto de Ouro, Alan? Hein? Boa noite, Cadu. Boa noite ao Sérgio, ao Braulio, a todos que nos acompanham. Eu tenho uma recordação importante da minha infância. O Braulio, nos anos 80, ele tinha a escolinha Garotos de Ouro. E eu jogava futebol de salão no Teresópolis, no Inter. E tivemos vários encontros. E era uma época muito boa, muito saudável, né, das crianças. E o Braulio como grande ídolo, né, de todas elas. Então foi um momento realmente inesquecível. E é um grande prazer estar reencontrando ele aqui. É meu. O Braulio te judiou muito, Serginho? Hã? É um prazer estar aqui ao lado de jogador de futebol que demonstrou todo o aprendizado dele dentro do campo, nos ensinou muito. Lógico que a minha adolescência me judiasse muito, eu ia no Beira-Rio assisti-lo jogando, mas era um prazer. Eu sempre gostei de ver o futebol naquelas pessoas que sabem jogar futebol, e tu era um deles. Eu me lembro a disputa que, naquele momento, dizia que Braulio ou Sérgio Galossi? Estão brincando comigo. Sacanagem comigo. Mas, de qualquer forma, Sérgio Galossi também teve esse momento importante. É verdade. Inclusive, agora em off, vou confessar aqui, é uma delícia a gente quando encontra pessoas como tu, assim, que jogaram futebol, que engrandeceram aquele momento. Eu acho que eu torci muito, sequei muito, que mandava dar de casa, que tinha que dar de machadinha para falar ele, né? Entende? Mas ele era muito habilidoso, ele fugia. Mas, de qualquer forma, eu estava lembrando e fiz uma pergunta para ele, que era uma curiosidade minha, né? Até que ele tinha ficado no Internacional, porque ele ficou até 74, e o grande time do Internacional, 75, 76, ele não participou. E eu perguntei o porquê. Porque o Minelli gostava dele, ele mesmo me confessou aqui que o Minelli gostava dele. Então são histórias, curiosidades que a gente não sabe, só através de conversando com as pessoas. Porque o Braulio, com certeza, claro que essa é uma disputa maravilhosa, né? Pô, já tinha o Falcão, já tinha Jair, mais Braulio. Bom, aí quando tu diz assim que tem que ter grupo, isso aí era um grupo, era um super grupo, né? Ia sair, imagina assim, sai Braulio, entra Carpegiani, sai Carpegiani, entra Jair. Pô, é sacanagem, aí vocês iam ganhar Era tudo. uma seleção, né? Não, seleção não, ia ser sacanagem. Que nem disse o Falcão, bom seria colocar isso tudo junto, que é o meio do campo de Falcão, ele falando, né? Seria eu, Falcão dizendo, eu, Carpegiani, Braulio e Mário Sérgio. Aí o cara perguntou, mas vem cá, quem é que marcaria nele? Ele disse assim, não, os outros que não se preocupam em marcar. Mas isso fez o Zagallo na seleção de 70. Ele perguntou os melhores jogadores, sim, e colocou. O problema é deles marcarem. Entende? Não, claro. Concordo. Talvez hoje seria diferente, porque hoje o futebol tem muita velocidade, muita força, muita intensidade. Talvez se não tivesse um pouco de sistema de marcação, né? Mas naquela época não, naquela época que tinha habilidade era sacanagem. Mas, Sérgio, falando só um pouquinho em relação à rivalidade, naquela época não tinha tanta rivalidade como hoje tem. Não sei como é que são jogadores com jogadores. Porque os meus ídolos, que eu comecei a ver jogar, foi Larry e Bodinho, certo? Aí depois, o meu ídolo era o Gessi Lima do Grêmio, meia-direita, que jogava muita bola. E depois, eu jogando, eu comecei a me espelhar num cara chamado João Severiano, que era um craque de bola, quer dizer, 2 gremistas, quer dizer. Eu tinha outro ali que tu não citasse, mas eu citaria o Vieira. Sim, eu estou dizendo que esses 3 tudo eram 8. Bodinho, João, Gessi. Então, é que existia a rivalidade, não existia a inimizade que hoje, mas né? Que a gente vê nas torcidas hoje. Mas hoje é a sociedade que mudou. Não, perfeito. Não é o futebol que mudou. Claro. Isso é coisa da sociedade. Porque sempre quando acontecem alguns fatos aí, são pontuais. Não é o torcedor. Sim, o torcedor é aquele que vai a campo, aquele que gosta, aquele apaixonado, ele não faz esse tipo de coisa. Hoje a sociedade, do jeito que está, e a impunidade que existe, não só em termos de futebol, em termos de sociedade no total, no geral, né? Então começa a repercutir dentro do futebol. É muito triste, né? Por exemplo, a gente que ia a Grenais no campo do adversário podia ficar na praça, né? Ou seja, nas ruas em volta do estádio, os torcedores misturados, né? Hoje as pessoas têm que ir de ônibus vinda do teu estádio, ficar num brete para não ser agredido na rua.
para poder entrar no estádio, para depois sair 2 horas depois. Então, é uma realidade que vai afastando, e o medo que a gente tem é que a gente fique daqui a pouco numa torcida única. Eu acho que o caminho está sendo esse, né? Mas o Sérgio colocou bem, é uma questão da sociedade, que, né, nós que vivemos aquela época, né, os mais antigos, os jovens até não sabem, talvez saibam só pelos pais falar, pelos avós, enfim. O que eram as torcidas? O que era um Grenal? Os estádios eram divididos. Metade de uma torcida, a não ser a social, né? Mas a parte da geral era dividida, metade para outra. O que acontecia no máximo? Qual era a guerra? Era um saquinho de xixi voando de uma torcida para outra. Né? Voando de uma torcida para outra. Hoje os caras vão armados, tem que fazer... Porque vira uma guerra. Olha o que a gente passou, que a gente viu aí, né? Essa torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, com a do Cruzeiro, essa rivalidade que existe, e tantas outras situações aí que a gente vê no futebol hoje, né? Aí se dizia, pô, era o romantismo do futebol, mas que saudade do romantismo do futebol. Naquela época, até dentro do campo, naquela época, era futebol, tu via qualidade. Hoje, quando tu encontrou um jogador com qualidade, de bola, qualquer um já vira craque. Hoje, antigamente, para ser craque, olha, velho, tu tinha que rebolar, não era assim para a gente chamar de craque. Hoje, o futebol com essa força e intensidade, do jeito que mudou, entende? O próprio futebol mudou. Naquela minha época existia muitas, uma das coisas que existia seleções, seleção gaúcha, pernambucana, essas coisas. E quando nós nos reunimos, era uma turma do Grêmio, uma turma do Inter. Então nós ficávamos amigos, nós disputamos All-Rings, disputamos vários campeonatos brasileiros de seleção, e eu me dava demais com o Ayrton Ferreira Silva, o Alcindo era meu amigão, João Severino também se conta, Milton Martins Cruel. Então nós nos dávamos muito, socialmente. Teve uma mudança muito grande. A sociedade mudou. Mas porque também mudaram em todo sentido, porque eram jogadores criados nas suas bases. Muito. Né? Hoje, vamos lá, o Grêmio tem 10 estrangeiros, o Internacional tem 9 estrangeiros. Qual é a raiz desses jogadores? Mesmo assim, o Grêmio tem quantos argentinos e quantos internacionais? São 10, o Internacional 9. Mas eu estou falando de estrangeiro, mas argentino com argentino. Hoje, se o argentino do Grêmio se encontrar com o argentino internacional, capaz de dar problema. Também. Entende? E mesmo que seja do outro país, se eles forem da casa um ou outro, e alguém descobriu hoje com o telefone celular, se é a fotografia do argentino entrando na casa do outro para fazer um churrasquinho, pô, sabe que dá. No outro dia já está, cai na mídia em 10 minutos tudo está liquidado. Antigamente você saía, não digo depois do Grenal, mas durante a semana do Grenal, depois do Grenal, vocês iam ali, se encontravam, até tomavam um snapzinho, faziam uma carinha na casa de um do outro. E dentro do campo, eu nunca vi vocês se comentarem. Vocês, olha, era pau e chegava e não tinha. E era... Mas o problema é que a sociedade um todo hoje o que era certo agora é errado. Né? Braulio, a tua passagem pelo Internacional ela foi marcante, mas tu jogasse no Botafogo também, né? Sim. No Chile, né? Então conta aí exatamente. Eu saí daqui em 73, fui emprestado para Curitiba. O Curitiba teve um problema de político, digo, futebolístico político dentro do clube, e eu já não estava muito mais com vontade de ficar no Internacional por esse aspecto todo, que tinha um grupo que não me queria dentro do Internacional, chamado os Mandarins. Os Mandarins, era aquilo que o Sérgio falou, né? O xará dele, era aquela rivalidade, mas olha o nível dos dois jogadores, era o Sérgio Galocha e Braulio, né? Sim. Exatamente, os Mandarins, né? Eram os defensores, os dirigentes na época. Sim. Hugo Amorim, Ibsen Pinheiro, né? Isso. O Cláudio Cabral, enfim, defendiam muito, né, o Sérgio Galocha. A torcida, ao contrário, não, queria o Bravo. É verdade. E aí veio um convite de ser emprestado para o Curitiba. O treinador é Álvaro de Padua Lima e ele gostava demais de mim. E aí eu fui, fomos campeões. Aí voltei em 74, me apresentando para o Minelli, e o Minelli queria que eu ficasse, eu digo, não quero ficar, Minelli. Aí veio a oportunidade do América, eu fui jogar no América. Depois do América eu tive no Botafogo eu tive na Universidade do Chile. Eu tive felicidade, Cadu, Sérgio, amigo aqui, desculpe, o Alan. De ser campeão em tudo que é time que eu fui. Os times, eu chegava assim no América, em 74, desde 60 não é campeão, fomos campeões. Isso é coincidência. É coincidência. Eu nunca vi um competente azarado. Ou incompetente com sorte. Aí cheguei em 74 no América, no Chile, a mesma coisa.
Universidade do Chile. No Botafogo eu tive a felicidade de jogar, que foi um campeonato atípico, de 7-7, que eu tinha um sonho de jogar no Botafogo, porque o grande ídolo da minha vida chamava-se Larry e Didi. Didi, porque eu jogava com aquele estilo dele, 8, sabe? E eu só pensava no Didi quando eu tinha 8, 9 anos. Didi. Porque eu vi o Canal 100. Porque eram os grandes times da época, né? Era Santos e Botafogo. A gente, como guri, era torcedor em São Paulo, era o Santos. E no Rio era o Botafogo. Tinha os times de botão que se tinha na época da gurizada, era Santos ou Botafogo. Eu tive a felicidade, de ver o La Paz Florindo Doreco, Paulinho Mossoró, La Paz Florindo Doreco, Luizinho Bodinho, Larry, Jerônimo Chinesinho. Eu vi esse time do Internacional que eu achava maravilhoso. Aí, quando eu saí, que eu fui para o internato, fiquei 3 anos lá, eu só via telão e tal, que eu vi o time do Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinho, Zagallo, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe dos Santos. Que memória, hein? Que memória, hein? Era um espetáculo de, meu Deus do céu, cara. E aí eu tinha vontade de jogar no Botafogo. Foi um campeonato atípico, porque começou 7-7, com problemas políticos, parou, e recomeçou 7-8. Então tá no Botafogo, tive a felicidade de jogar 52 jogos e nunca perdeu com a camisa do Botafogo. Foi aquele Botafogo que nós ficamos 52 jogos invicto. Esse Botafogo que agora, depois de muitos anos, aí, veja só, está disputando uma Libertadores, final de Libertadores, e é o favorito para a conquista, embora o favoritismo pode não se confirmar. E também, tudo indica, não deve acontecer o que aconteceu ano passado, né? Meu filho Leonardo é botafoguense, porque nasceu no Rio de Janeiro, na Clara Basbal, no bairro de Botafogo. E aí eu queria ir para o Botafogo. Ele ia nos treinos comigo, aí ficou botafoguense doente. E aquele meu time de Botafogo, no meio do campo, se eu disser para vocês vão rir, mas juro, é verdade. Era Mendonça, Braulio, Mário Sérgio e Caju. Nossa, rapaz, que isso? Aí eu entendi porque tu ganhava tudo também, né? 52 jogos. Aí era só jogar para saber o placar. Era jogar para saber o placar. Eu deixei o Sérgio me elogiar bastante para depois ter o time. Repete esse meio de campo. Era Mendonça, tinha o Luizinho, mas tinha Mendonça, chegava a jogar Mendonça, Braulio, Mário Sérgio e Caju. E os dois atacantes é o Gil e o Nilson Dias e o Manfrini. Até o Cadu ia se consagrar. Mas olha aqui, ó. Isso é verdade. Né? Quando tu joga no meio de craque, tu joga também na frente, né? É o que acontece lá, que nós temos nossos veraneios, o Sérgio participa também lá, e o Dodi Tirano nos proporciona lá sempre no verão, na residência dele, lá no campo, e aí tem esse atleta, Baidec, o Raul, vamos lá, Tinga, Derlei, né? Aí quando tu joga no time deles, velho, tu cresce. Eu fico só assistindo, porque eu tenho problema na perna, não jogo. Fico só assistindo, mas sabe o que eles dizem? Eles não dizem para quê? Não atrapalha, Cadu! Não, pelo contrário. Pergunta pro Baidec. Meu lateral preferido. Não, isso aí é intriga de quem não joga. Pergunta pro Baidec. Meu lateral preferido. É futebol 11? Futebol 11? 7. Não, aí não tem mais também, não tem mais fôlego para correr os outros. Esquerda, assim, e ponta meio lateral. Que é a primeira posição que o treinador chama. Não, isso era antigamente. Pergunta pra ele. Tá aqui, ó. Tá registrado o time aqui, ó. Lateral moderno, né, cara? Claro. Que nem dizia o Raul, né? O Raul também, que é dos integrantes, o lateral do Grêmio, enfim, né? Aí ele dizia assim: eu que criei o lateral, o ala. Claro, ele se atirava lá para frente e o capitão Frone gritava: volta, laterinho faceiríssimo, volta! Grande Raul, tá lá no litoral também, agora tá radicado, tá morando lá no litoral. Mas vamos mostrar aí o card do livro do Braulio, né? Será lançado agora aí na Feira do Livro, tá aí, ó, no próximo dia 10, né? Então, olha aí, o Garoto de Ouro, né? O lançamento que acontece, o Leonardo Romero de Lima, que é o filho do Braulio, né? E a editora Metamorfose, então, anuncia o lançamento do livro Garoto de Ouro. Lançamento que acontece no dia 10, às 15 horas, na Feira do Livro, em Porto Alegre, né? Então, olha aí, pessoal, não tem outro caminho a não ser para estar lá nesse lançamento e ter esse livro com autógrafo do Garoto de Ouro, né? De toda a história, essa história fantástica, né? Do Braulio pelos campos de futebol. E quem foi craque, como eu digo, quem foi não tem erro, viu, Braulio? Quem foi sempre será. Se eu digo com os jogadores que passam aqui pelo programa, quem foi sempre será. Não tem essa história
Dias, né? E tu fosse um que escreveu a história do futebol, né? Teu nome está marcado aí no futebol brasileiro, pelo que tu jogasse, pelo que tu apresentasse, e as conquistas que tu desse pelos clubes aí onde tu passasse. Essa frase tem que ser muito. Aqueles que foram craques, quem foi nunca será. Agora tem os que enganaram. Tá bom, mas aí... Esses aí também tem que dizer. Ó, pois é, aí que eu digo, quando eu jogo lá com aquelas feiras, eu me engano também, aí eu me engano. Então, a gente tem que mudar. Tem uns que passaram por enganaram também. Enganaram. Né? Então vamos lá, né, Braulio? Então, né, agora dia 10, então, Dia 10. recebendo lá todo o pessoal. Sim, né? sim. E conta alguns tópicos principais aí, pelo menos, dá um premiar aí do teu livro aí, né? É contada a minha história toda, desde a infância, de quando eu perdi o pai, fiquei arrimo, aí fui para o internato, e lá eu comecei a jogar futebol, porque eu já gostava de jogar futebol. E com 8, 9 anos eu ganhei uma bola de presente, levei para o internato e era minha companheira, minha amiga, e assim foi. Aí depois eu fui fazer um teste no internacional, guri ainda, com 13, 14 anos. No primeiro teste fiquei juvenil, juniores, fui subindo assim muito rápido. Tanto que com 16 anos eu já era profissional. E aí com 16 para 17 teve aquele grande jogo do Cruzeiro de Minas. Os eucaliptos. Bom, tu acabaste com a carreira do grande Ari Ercílio, né? Tu acabaste com a grande carreira do Ari Ercílio. Foi um jogo nos eucaliptos, tá no livro, né? Ou seja, o Braulio foi um gol fantástico, né? Ele mata no peito, dentro da área, o Ari Ercílio vem, ele dá um balãozinho, dá um chapéu no Ari Ercílio, quando a bola cai, ele bate, faz um golaço, né? Tá no livro, né? Essa tá no livro, né? Tem vários outros lances que meu filho fala, porque é muito mais fácil, Cadu, eu acho muito mais fácil meu filho falar, os outros, do que eu ficar falando muito dessas coisas assim. Sobre o livro, eu gosto de falar, acho lindo e tal, muito bem escrito, né, pelo meu filho, e conta minhas passagens no Internacional, depois passagem essa dos Mandarins, depois passagem no América, fabulosa, em Curitiba. E eu fico feliz com isso, porque no Curitiba, no Internacional, no América, eu estou entre a seleção do século do clube. Isso aí é uma coisa espetacular. Sem dúvida. Né? Aí disseram para mim, um piadista, amigo meu, tomando um chopp, disse assim, mas também, no Internacional não podia, tinha Falcão, 500 craques. Lá no América só tinha tu, Edu e mais 2. Aí mexe comigo. Mas é uma honra, é um prazer enorme. Tem muito gaúcho. O Ivo Wortmann jogou no América também, com um grande time. Né? O Rogério era gaúcho, o Alex era gaúcho, o Ivo é gaúcho, eu gaúcho, o Flechinha gaúcho, o Milho e o Manuel foram para lá também, gaúcho. Foi um time que marcou. Foi o que deu o campeonato. Aí eu mexo com o Ivo, foi só lá. O Ivo é um dos que joga conosco lá no litoral. Gente, também, muito boa, né? Foi a única vez que botou faixa, foi lá. Cadê o Braulio até não é, claro que é o ídolo internacional, mas não é assim bem mais falado, porque não estava se tivesse aquele time de 76, tivesse ficado em 76, ele seria um expoente muito maior. Eu não estou desfazendo do não. Só quero se colocar. Sim, eu entendo. Se ele tivesse ficado naquele time, com certeza não. Nossa. Jogando aquele negócio, quem bota a faixa, quem levanta a taça, fica na história. Essa é a verdade. É verdade. Aqueles nossos campeonatos. Tem tanto burrinho aí que não jogaram coisa nenhuma, mas levantaram a taça. Vamos lá. O Gabiru, que era o Gabiru, né? Ele está marcado na história internacional pelo gol que fez no Mundial. Então, imagina, futebol é assim. Que representava João Braulio de 72, 73, esse cabal. De 75 ter sido fosse campeão brasileiro, sacanagem. Vamos botar na tela mais uma vez aí, então, o card do livro Garotos de Ouro, né? Que acontece no dia 10, sessão de autógrafos, né? Então, olha, pessoal, todos colorados, gremistas, né? Porque é uma história fantástica a carreira do Braulio. Então, passa lá no dia 10, né? Às 15 horas, para adquirir. E aí, aqueles mais jovens, né? Para saber e tomar. Aqueles que não viveram, né? Não viram esses grandes astros do futebol, a possibilidade no livro, né? Se conver e acompanhar a história do Braulio. Bom, nossos 2 toques, tudo que você precisar para a central de imóveis, você tem lá, né? Tudo que você precisar em termos de imóveis, você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se quadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, aí os contatos, né?
o telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóvel. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza, pressão de laje, de piso, o que você precisar. Né? Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro, aí na Casa Pneu. 60 anos de qualidade, lá você tem aquela revisão da melhor qualidade, né? Com todos os itens, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, e aquela promoção permanente que você tem exatamente lá, que é para troca de pneus, que é o feirão de pneus. Tá aí o endereço, Avenida Ceará 1055, telefone na tela, 51, código de área 33424245, caso você queira agendar a sua ida até a Casa dos Pneus. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo falando, né, do empate do Grêmio, a derrota do Juventude, projetando o jogo de amanhã, né, contra o Criciúma pela rodada. Essa rodada que começou na sexta-feira e termina na quarta-feira, em função dos jogos aí, né, o primeiro jogo da decisão que nós tivemos ontem, né, com a vitória do Flamengo no Rio de Janeiro, primeiro jogo, a decisão da Copa do Brasil. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa segunda-feira. Nosso Dois Toques de hoje com o Sérgio Vasques, Braulio Barbosa, o garoto de ouro que está lançando a história do seu livro no próximo final de semana, dia 10 aí, na Feira do Livro. Completando o nosso time de hoje, conselheiro colorado Alan Jurgel. Nosso Dois Toques você tem na Master TV, né? E tem no meu canal, Dois Toques Numeral. Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. No Rio ao vivo, aí essa hora que você puder, qualquer hora do dia e da noite. Nossos Dois Toques para Unimed, né? Então faça aí o seu plano de saúde na Unimed. Sérgio Vasques, um empate que ficou bom para o Grêmio, abriu aí 5 pontos de vantagem em relação ao primeiro rebaixado, né? E esse jogo no Fluminense, o Grêmio vencia, depois virada, e aí no finalzinho acabou numa penalidade máxima conseguindo um empate. Dá para considerar que foi um bom resultado pelas circunstâncias? Ótimo. Ah, foi ótimo. Ótimo. Ganhou um pontinho, segurou. Era jogo de 6 pontos. Importante que eles não avançaram e o Grêmio aumentou mais um ponto em cima dos outros. Tá bom, grande papo. Eu disse aqui, quanto tempo eu disse? O negócio do Grêmio é escapar da segunda divisão e pronto, acabou. O campeonato do Grêmio é esse, chegar o mais rápido possível. Fazer esses 4, são 39, fazer esses 4 pontos aí que necessita. E depois já pensar no ano que vem. Porque o que dá para a gente ver que o Brasil copia muitas coisas da Europa. Né? Que tudo tem que ser Europa. Mas algumas coisas que se tu fizeres aqui no Brasil não pode ser feito porque não dá certo. Por exemplo, na Europa é anunciado que o treinador no final do ano vai sair, ele já anuncia, fulano de tal vai sair, e o treinador continua trabalhando profissionalmente, a torcida não enche o saco, ninguém enche o saco, a imprensa enche o saco, sabe que vai sair, acabou o contrato, vai ser trocado. Aqui, o fato de só se pode sair ou não sair, isso aí está representando até dentro do campo, porque não dá uma tranquilidade para o próprio jogador, entende? Então, isso aí, eu não sei se não está indo um pouco para dentro, porque o time do Grêmio tem momentos bons e momentos ruins. O Grêmio começou bem o jogo, jogou lá 10 minutos, 15 minutos e depois acabou. Acabou, ficou só o Fluminense apertou, fez os gols na hora que tinha que fazer e o Grêmio achou aquele gol no final do jogo. O que chama atenção é que o Grêmio fica olhando daqui a um pouco o adversário jogar. Né? Ele fez 2 linhas de quadros, o Grêmio ficou olhando. Aconteceu a mesma coisa com o Atlético, né? O Atlético Goianiense aqui, né? O Grêmio venceu, bom, importante, o resultado agora é fundamental, mas o que chama atenção é o fraco desempenho do Grêmio, né? Vamos dar uma olhada aí nos gols aí desse jogo que aconteceu na sexta-feira. E o Grêmio saiu na frente, ou melhor, até teria tranquilidade, né? Fez uns 15 minutos bons. Pois é. Uns 15 minutos depois parou. Aí a tranquilidade, porque isso aí pesa muito, né, Braulio? Quando tu sai na frente, um jogo no Maracanã, que esse era um jogo de 6 pontos, né? Mas aí que o time tem que ter jogadores que têm um pouco mais de sangue, sabe? Bom, e esse time do Grêmio não tem. Ali tu vai tirar em termos de sangue, sanguíneos, são o goleiro, o centroavante e quem cresce em jogos assim é o lateral esquerdo. O lateral esquerdo até cresce. Foi importante, foi bem. Não é para ele fez o gol, não é nada a ver e participou dos 2 gols, porque ele cresce mesmo, entendeu? Ele fez muita falta, inclusive, no Grenal. E esse centroavante, né, dinamarquês, que tem feito gols recorrentemente, cada vez que ele sai, ele mostra e não esconde um descontentamento, né? O Renato sempre tira ele no meio do jogo, normalmente. Mas ali, mas é aquela história, o jogador nunca gosta de sair, né, o Braulio? O jogador não gosta de sair, né? Aí tem que diferenciar, né, Alan? Daqui um pouco é uma revolta de maneira indisciplina, ou indignado, porque quando ele saiu ele estava perdendo, daqui a pouco poderia participar do empate, seja uma virada. Isso aí... Por exemplo, eu, ao meu ver, não estou dizendo que não seja importante, mas nesse jogo especificamente eu não teria tirado... Eu teria tirado o Soteldo e não teria tirado essa foi uma das discussões, né? Nesse jogo especificamente. Foi uma das críticas ao Renato, porque ele fez isso aí no Fluminense, aquele jogo foi eliminado pela Libertadores, quando ele colocou o Soteldo nessa função, né? Não, mas eu acho que o Soteldo não foi meia. Críticas. O Soteldo não foi meia. É que o Soteldo jogou muito pela direita, porque o Alavero estava jogando pela esquerda. Agora, esse gol aí que o Grêmio tomou de cabeça também, olha, é um lance primário, né? O Soteldo nem foi esse meio. O Grêmio, na realidade, jogou um 4-4-2. Entende? Jogou um 4-4-2. O Soteldo e o Beto White na frente, só que o Soteldo pelo lado direito. E para mim, ele lado esquerdo, ele joga melhor. E lá estava jogando o Alavena. Entende?
Então, o meio do campo ele fez ali o Dodge, Vila Sante, o Ednilson, e o Aravena. E na frente os dois. Por isso a cobrança, né? Dessa vez ele bateu bem naquela decisão lá contra o... Não, ele errou um pênalti. Ele acertou todos, errou um. Foi. O Zico errou um pênalti também. Não, tudo bem. O Grêmio não é bicampeão do mundo. O Grêmio não é bicampeão do mundo porque o era o melhor batedor de pênalti em 95. Mas um pênalti fica marcado. Arce e o Dinho. Os dois erraram. Mas um pênalti ficou marcado porque o Grêmio perdeu a classificação da Libertadores. Por isso fica marcado. Eu concordo com o Sérgio que o Grêmio ganhou um ponto nesse jogo. Não tenha dúvida. Porque o Fluminense, quando fez 1-1, teve 2 ou 3 chances de gol claras. E o gol de empate do Grêmio foi um erro crucial do goleiro Fábio. Foi, o Fábio saiu escandalosamente. E um goleiro eu não estou experiente, dizendo que o Fluminense merecia ganhar, mas estava com o jogo na mão. E falando em goleiro, olha, o Marquezinho foi decisivo no jogo de sexta-feira de não fazer defesa. O que aconteceu que ele tinha feito no Grenal. Tá? O Grenal, ele que segurou, o Internacional poderia ter uma vitória com mais vantagem. E na sexta-feira, de novo, ele foi fundamental nas defesas que mudou tudo. Ele não estava saindo na foto nos pênaltis nesse último jogo, ele saiu na foto, ele defendeu. Contra o Atlético Goianiense. Aí mudou tudo. Mas vamos lá, vamos dar uma polêmica, mais uma vez, que tem sido nessas coletivas do Renato. Eu não sei o que é pior que está sendo, se são as coletivas do Renato ou são o desempenho do Grêmio, né? E o Renato, mais uma vez, olha, vamos acompanhar parte, né, do que o Renato disse após o jogo. Já tinha comunicado no grupo. Aí você me pergunta onde que o Soteldo joga, o que o Soteldo faz. Eu não vou falar o que o Soteldo faz no campo para vocês. Porque senão estou alertando o adversário, estou dando armas para o adversário. Eu tenho que treinar meu time. Ajeitei arrumei um novo sistema da gente jogar. O Grêmio hoje não foi perfeito, mas no meu entender ele esteve bem. Até porque nós enfrentamos uma grande equipe. É difícil jogar contra o Fluminense aqui dentro. No primeiro tempo, infelizmente, nós tomamos o gol de empate. Continuamos não dando muitos espaços à equipe do Fluminense. Infelizmente, depois nós tomamos um gol de cabeça. E depois foi a coragem do treinador e dos jogadores. Porque se você for contar, ver quantos atacantes nós tínhamos em campo. Então foi a atitude do grupo, a atitude da comissão técnica, em ter colocado a equipe totalmente para frente. Buscamos, lutamos, conseguimos o pênalti no final, um pênalti legítimo. E conseguimos levar para Porto Alegre um ponto importante na situação que a gente se encontra na tabela. Renato, boa noite. Eu quero lhe perguntar a respeito do time desse ano. Porque muito se fala sobre Renato na próxima temporada. Eu não quero te perguntar sobre isso, porque você já falou que não vai conversar sobre isso apenas ao fim da temporada. O que você ainda consegue extrair da equipe nesta temporada? Três equipes, quando muito, jogando um bom futebol. Então, na situação que o Grêmio também se encontra, eu já falei para você no jogo passado, o Grêmio precisa de pontos. Eu acho que entre jogar bem e buscar pontos, eu prefiro os pontos. Então, não quero voltar a ser repetitivo, inclusive eu falei isso com o meu presidente lá no vestiário. Vocês querem cobrar. Fale o que aconteceu o ano todo para o Grêmio também. Não quero ser repetitivo, mas fale desses problemas todos. Os jogadores chegaram na última janela, 3 jogadores de 21 anos, que não falam direito até hoje português. Essas coisas todas vocês não falam. Vocês querem ver um bom futebol? Bom futebol, vamos fazer o seguinte. Vocês falam com o presidente do Grêmio, manda ele fazer um time de 500 milhões. 1 bilhão. Aí você vai ver um bom futebol. Manchester City, Real Madrid, você vai ver um bom futebol. Bom, isso aí é básico, né? Precisando de pontos, né? É evidente que pontuar é mais importante, só que numa campanha sem desempenho, tu não chega a lugar nenhum. Agora, o que tu vai, junto, que nem ele sugeriu, chegar o presidente do Grêmio pro ano que vem, para que é time de 500 milhões, de 1 bilhão, né? Mas eu já vi essa história do Renato no Flamengo, ele dizia a mesma coisa, agora aumentou o patamar, quando foi um Flamengo, chegou lá. Que dia é hoje? Dia hoje. Segunda-feira. Tá, que dia do ano? Dia 4? 4 de novembro, tá certo. Quantos jogos estão faltando para terminar o campeonato do Grêmio? 6 jogos. São 6 jogos, né? Sequência complicada que o Grêmio tem pela frente. O Grêmio são 38 rodadas.
Faltou 6. O Grêmio jogou 32. Dessas 32, vamos brincar que o Grêmio jogou bem uma ou duas ou 3 dias, sei lá. Agora eu vou querer que o Grêmio jogue bem essas últimas 6? Não, porque o Grêmio tem que fazer pontos, só escapar. Isso aí, isso aí é um parênteses que eu abro ali, que ele falou, que eu concordo com ele. Só essa parte específica eu concordo com ele. Agora o negócio é fazer pontos e escapar da segunda divisão. Aí depois vou pensar onde que vem. Agora, o Grêmio não jogou bem das 32, não jogou bem 28. Eu vou querer que o Grêmio jogue bem as últimas 6. Dia 4 de novembro, faltando um mês da temporada. Não, quanto a isso não tenha dúvida. Agora a questão é o desempenho do Grêmio, né? Mas é isso que eu estou falando. Tu quer desempenho? Não quer desempenho. É evidente que agora o que é muito pouco, né? Vamos lá, é muito pouco para uma grandeza do Grêmio. Tá aí. Essa é a análise. Que o Grêmio não vai cair, o Grêmio não vai cair. Não vai cair. Agora, tu vai intervir junto ao presidente, porque ele quer agora. Ele quer, agora ele vai ficar. Uma parte da coletiva, o que ele diz? Ele quer o Grêmio SAF, ele está definindo as coisas do Grêmio. Ele disse assim, bom, o ano que vem os SAFs estarão disputando o título, os não SAF estarão disputando para não ser rebaixado. Sim, o Flamengo é SAF? Não, eu estou dizendo o que ele falou. Não, vamos lá. Ele disse isso. Eu estou analisando a coletiva do Renato, que não sei o que é pior, vou repetir, se são as coletivas dele ou... Eu acho que o Renato está fazendo de tudo isso aí, ou não vai ficar, não sei, eu não sei se está gerando essa rixa, ele não tem mais sonoridade, a torcida do Grêmio, foi vaiado no jogo. Quando é que você imaginar que o Renato seria vaiado como foi quando anunciaram o nome dele no jogo contra o Atlético Goianiense? Eu não sei o que o Renato está... Não. O Renato não é simples. O Renato não é assim. O Renato é uma estátua em vida. Tudo bem, mas se for mal vai ser vaiado, se for mal vai ser crucificado, se for bem vai ser elogiado. Não. Isso aí, isso é o tipo da coisa. Eu falei aqui em junho, quando eu disse para ti, no início do ano eu disse assim, o Campeonato Internacional do Grêmio seria só o gauchão, não ia ganhar mais nada. Tá? Diz que o Grêmio, se não tivesse um bom coletivo esse ano, não ia ganhar, porque ano passado chegou à vista porque tinha o centroavante, aquele que era diferenciado. Mas esse ano, se não tivesse um coletivo bom, não ia chegar a lugar nenhum. Tá? Agora eu vou te dizer aqui, muito antes aqui, ó, o Roger está fazendo um belo trabalho internacional, tá maravilhoso, está todo mundo elogiando, palmas para o Roger. Se não ganhar o octacampeonato, dá problema. Tá bom. Se o Grêmio ganhar o octacampeonato internacional, não ganhar o campeonato gaúcho. Não, para te ver que eu não estou dizendo... Não, mas aí eu vou te dar, aí eu vou te dar a seguinte explicação. Se o Renato não ficar, aí vão ter aqueles assim, e não ganhar, o Renato não ficou e o Grêmio não foi octa. Sim, com certeza, também vai acontecer isso. Bom, vamos lá, e outro jogo, né, a situação do Juventude, uma situação extremamente complicada, né, sofreu aí uma goleada jogando em casa, 3-0 no Alfredo Jaconi, e o Juventude, olha, essa mudança, não sei se foi boa essa saída do Jair Ventura, né, de qualquer maneira, o Juventude está se aprofundando, e aí entrou na zona de rebaixamento, com sequência de jogos extremamente complicados aí, ficou difícil, né? O grupo pequeno perdeu o Kaique ali e começou a cair. Depois pegou o Jean Carlos, quanto tempo ficou fora, os 2 melhores jogadores do Juventude. O time com o Juventude perdeu esses 2 melhores jogadores. O Kaique já está há quanto tempo fora? E depois o Jean Carlos, que voltou agora, entrou no segundo tempo. Quer dizer, aí eu não estou... mas aí a gente está vendo os gols aí, né? Os lances, né? Agora o Fortaleza é um daqueles aí, vamos lá, não vou entrar nessa questão das SAFs, o estilo SAF, né? Mas eram times que brigavam para não cair, hoje é um time que está brigando lá na ponta de cima de tabela, como todos que estão lá para a parte de cima da tabela são SAF. O Flamengo é diferenciado, o Flamengo é orçamento de 1 bilhão, mas é orçamento de 1 bilhão, aí é o diferencial, né? É a exceção à regra, né? Mas agora o Juventude... Nos últimos 2 anos, os Grêmio Internacional foram vice-campeões sem SAF, ganhando com os mesmos 300, 400. Você tendo bom time, vai, cara. Só que o bom time hoje tu vai ter que... Não necessariamente. O Internacional está indo, mas a gente vai falar do Internacional, mas aproveitando esses lances aí, né, da vitória, e vencendo no Alfredo Jaconi, né? O jogo não foi lá, né? Foi aqui, né? E aí o Juventude agora, sem sombra de dúvida, tem um jogo com o Grêmio, né? Na sequência terá um jogo depois da próxima rodada. O Grêmio pega o Palmeiras agora fora, na sexta-feira, e o Juventude terá esse jogo na Arena. Bom, vamos ver. O futebol, enquanto tem chance matematicamente, né?
que o Juventude consiga aí sair dessa situação complicada. Olha só, nossos 2 toques para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de tudo que é maneira. No meu caso de agora, olha, consignado INSS, com taxas especiais, é no Banrisul. Contrate pelo aplicativo ou direto na agência com taxas especiais para você tirar seus planos do papel. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele que está sempre nos facilitando de tudo que é maneira. Bom, facilidade, tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem aí na Ferragem Lampião, né? Que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço também da Ferragem Lampião. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique. E você sempre tem uma loja bem pertinho de você, né? E aquela comodidade, está aí, olha só. E aquela comodidade, né? Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone, também o site www.cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência para o último bloco do nosso 2 toques desta segunda-feira. O Banrisul está sempre ao lado dos gaúchos e dos aposentados do INSS. Por isso, está com taxas especiais de crédito consignado. Traga já seus consignados para o Banrisul e refinancie seus saldos. É mais que crédito consignado, é estar contigo hoje e sempre. Aposentado do INSS, procure a agência mais próxima ou acesse o nosso app. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso 2 toques dessa segunda-feira, com o conselheiro gremista Sérgio Vasco, conselheiro colorado Alan Jurg e o grande craque, sempre craque, né?
Braulio Barbosa de Lima, o garoto de ouro que está lançando seu livro agora, no próximo final de semana, contando a sua história, a sua vida toda, né? Grande craque, e na Feira do Livro, exatamente o livro que tem o título Garoto de Ouro. Nosso 2 toques para lavagem 5 estrelas. Quer deixar o seu carro, que é um brilho, aquele espelho total? Então tá aí, o caminho é esse, tá aí o telefone, né? E o endereço na Avenida de Lopes, um ponto tradicional em Porto Alegre. Agora, o seu carro com aquela batidinha que fica feia, que incomoda, você tem aí no Martelinho de Ouro o caminho para deixar o seu carro zerado. Tá aí o telefone, só agendar com o Marcelinho e aí o seu carro ficar 100%. Nosso 2 toques está aqui na Masper TV, também no Poststream TV, e tem o meu canal, né? 2 toques numeral, 2 toques Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe. Não viu ao vivo, assista aí a hora que você puder, qualquer hora do dia e da noite. Alan Jürgen, Inter e Criciúma. Olha, o Criciúma que está aí, né? Agora também ali, está meio perto de zona de rebaixamento, enfim, né? Mas vai encarar, o Inter vai encarar um time, olha, fechadinho, vai ser um ferrolho esse jogo de amanhã, né? Cadu, eu acho. E esse Criciúma que chegou aqui na Arena e venceu o Grêmio, né? O Criciúma é um time até que me surpreendeu. Eu achei que seria um dos rebaixados, mas esse Cláudio Tencati, né, conseguiu estruturar bem a equipe, é um time organizado, fez bons enfrentamentos aí, jogando fora de casa contra Botafogo, contra Grêmio, outros jogos. Mas eu acho que o Criciúma não vai se lançar tanto assim para frente, porque daí vai abrir muito espaço. Tá? O Internacional já tem um modelo de jogo bem consolidado com o Roger, né? Acho que ele não vai trocar. Essa história do Valência ter entrado, vem se recuperando, não vai mudar nada. O Valência vai continuar no banco, vai continuar o modelo ali, o 4-2-3-1, com um atacante só. E aí durante o jogo, dependendo da oportunidade, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, e aí o futebol dentro de campo, a gente que assiste da arquibancada é um, da televisão é outro. O Flamengo a gente viu um time que era um bloco, né, bem estruturado, e agora no jogo de domingo fez a mesma coisa. O Felipe Luiz surpreende positivamente, né, tendo essa leitura de jogo, um cara tão jovem, mas com tanta experiência na Europa, né, com grandes treinadores. E o Criciúma também é um time, só que é um time de valores individuais muito menores. E isso aí tem que ser levado. Mas hoje não tem mais jogo. Mas tem que ser levado em conta isso. O Inter é o favorito, não tem a dúvida que é o favorito. Pelo que o Inter são 12 jogos, uma invencibilidade aí, né? O Inter mas todo cuidado é pouco também, né? Embora o Inter parece que eu acho que o Inter está vacinado nesse sentido, né, o Braulio? Esses jogos são mais difíceis que os jogos de Grenal, Flamengo e claro, em proporção técnica. Porque esses times jogam muito atrás. Mas o estilo de jogo que joga o Internacional é um estilo de toque, não é um estilo só de contra-ataque, só de jogar no contra-ataque. Então, acho que vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o Internacional é um Internacional diferente de hoje, né? de ontem. Quando estava o Cudê, com a direção, mudou a direção técnica, mudou o gerente de futebol, mudou o preparo físico, mudou o treinador, quer dizer, o Internacional hoje parece um time mais aguerrido, entende? Mais compacto dentro do campo, defesa, meio do campo e ataque, sólido na sua preparação de meio do campo, que é um meio do campo coeso e com 4, 5 jogadores, entende? Está sempre ganhando o meio do campo, que é onde se ganha o jogo. E a torcida ajudando como está, né? A torcida tá... E certamente amanhã é casa cheia também, novamente, né? Porque a torcida está motivada por esse momento do Inter. E esses jogos tem que ter paciência. Eu vi contra o Grêmio e vi contra o Botafogo. Esse time jogou muito fechado com o Botafogo. O time que vem fechado amanhã, não tem dúvida. Dificilmente toma gol, então tem que ter paciência. Mas não é a paciência, assim, de ficar com 4 atacantes sem meio do campo. Porque não adianta jogar com 3, 4 atacantes, colocar atacante sem ter alguém que cria, ter um 8, ter um 10, entende? Eu acho que o Internacional está bem composto e até de cabeça, né? E com um belo preparo físico. E tu conhece bem aquela máxima, né? Quando o grupo está fechado, e o Roger fez bem essa questão aí após o Grenal, não é só questão de profissionalismo. Hoje existe dentro do vestiário internacional uma amizade dos jogadores. E a gente tem visto na comemoração. Na liga do vestiário, agora você vai ser o jogador vai passar por esse jogador. Outro me cobra isso. Amanhã esse jogo vai passar por um jogador, chamado Wesley, que é o que vai furar as linhas. Isso aí é. Porque a retranca vai ser tão grande, é o único jogador que consegue
pegar uma bola, ir para o drible e fazer aquela função de furalinha, cavar uma falta, ou até um pênalti, ou até criar uma jogada. Eu vejo a diferença dele, por exemplo, o Soteldo é importante para o Grêmio. A diferença do Wesley para o Soteldo. O Wesley é aquele jogador que quando pega a bola, ele vem para cima na velocidade, ele passa por qualquer um dos lados. Já o Soteldo é o único jogador no Brasil, que eu me lembro assim, que ele para, o marcador para na frente dele, ele para e ele consegue sair. Entendeu? Os outros não conseguem. Agora, essa facilidade do Wesley vindo driblando de trás, que é o que vai ser necessário amanhã. Que se diz que é o abridor de lata. O jogo amanhã passa muito por esse. É o rompedor de linhas. Né? Se ele estiver bem ou não estiver bem. Bom, tu falaste diferenciado. Diferenciado para onde nós vamos sempre que saímos daqui, né? Sempre para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco, do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de terça a domingo no Barranquinho. Barranco não, Barranco é de segunda a segunda, o Barranquinho hoje é folga, né? Mas você tem delivery, takeaway, ter entrega, você fica privado nunca as delícias do Barranco e do Barranquinho. Você curte aonde você quiser. Eu sempre estou lá, ou qualquer local, saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, sempre com meu Kia da São Moto, né? Revenda da Avenida Ipiranga, 8113, o Jefferson dando todas as facilidades que você precisar. Se quer trocar, se quer comprar, manutenção, revisão, tudo você tem lá, aí na revenda da Avenida Ipiranga, 8113. Ao lado, aí os adeptos de duas rodas, né? Na Suzuki São Moto. Também as mesmas facilidades que o Jefferson oferece aos adeptos de duas rodas. Aí tem para troca também, revisão, moto para passeio, moto para trabalho, o que você quiser. Bom, preço e qualidade só tem um caminho. O slogan diz tudo, né? Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Braulio, encerrando, mais uma vez o card na tela aí, dia 10 aí, próximo final de semana, né? Aí na Feira do Livro, o lançamento, né? Um livro escrito pelo próprio filho do Braulio, contando toda a história, né? Uma grande história, a passagem do Braulio pelo futebol. Muito obrigado pela presença. Sucesso sempre, sorte sempre, parabéns para ti e ao filho pelo livro. Obrigado pela companhia que é adorável, agradável. E obrigado para ti, né? Pelo que você fez e me convidar. Não, nós que agradecemos por ter sido o craque e continua sendo. Craque não tem. Um dos melhores programas que eu fiz. É fácil jogar hoje com quem sabe dando a bola. Tá certo. Obrigado, Braulio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Braulio. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia e continua a programação que você estiver assistindo. Não viu ao vivo, tem o meu canal, assista a qualquer hora do dia e da noite. 2 numeral, né? 2 toques Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like e aí você vê como ficar melhor para você. Na sequência, na Masper TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, bom final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.